Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria por invalidez, que por incrível que pareça, numa época de calamidade pública, lockdown, quarentena, o INSS continua a cancelar esse benefício que é tão importante para os aposentados que não têm mais possibilidade de trabalhar. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, nós temos duas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez ela é cancelada, isso de forma assim unanimamente passiva, que é quando o aposentado vem a óbito e essa aposentadoria por invalidez pode então gerar o direito de seus dependentes receberem a pensão por morte, ou quando o aposentado retorna ao trabalho, ele volta a desempenhar as suas atividades laborais. Então, a aposentadoria por invalidez é automaticamente cessada. Por isso que é de extrema importância que, se você é aposentado por invalidez, você não seja sócio em empresa, você não contribua como MEI, porque assim que o sistema do INSS verificar uma contribuição previdenciária sua, ela irá suspender o benefício de aposentadoria por invalidez. E o terceiro caso em que as aposentadorias por invalidez podem ser cortadas é quando o INSS submete o aposentado a uma nova perícia para constatar se ele está apto ou não a trabalhar e constata que de fato ele consegue voltar ao mercado de trabalho, que ele consegue realizar sua atividade habitual ou uma outra atividade. Então ele cancela a aposentadoria por invalidez. Esse movimento do INSS em convocar os aposentados por invalidez para submetê-los a uma nova perícia é o que nós chamamos de pente fino. Esse pente fino pode ser realizado de forma espontânea pelo INSS. Então o INSS pega lá por faixa etária, por tempo de aposentadoria, convoca os aposentados por invalidez para passarem por uma nova perícia. O INSS pode receber uma denúncia vinda de um terceiro, dizendo: olha, o seu José é aposentado por invalidez, ele trabalha, ele faz bico, como se ele pudesse trabalhar normalmente. Aí ele tem o dinheirinho do bico dele, mais aposentadoria por invalidez. Então, em casos de denúncia, o INSS pode convocar esse aposentado para periciá-lo e verificar se de fato ele continua incapacitado e, em caso negativo, a aposentadoria dele será cessada. Eu trouxe esse assunto para vocês hoje porque aconteceu algo inusitado essa semana, que um cliente veio ao escritório, ele foi acompanhar um parente na perícia no INSS, ele é aposentado por invalidez e foi acompanhar um parente que precisava de um benefício previdenciário por incapacidade. E chegando lá na agência da Previdência Social, esse aposentado por invalidez agiu de forma muito saudável, levantou e sentou várias vezes da cadeira, serviu água para todo mundo, muito extrovertido, bateu papo com todo mundo, se locomoveu, agachou, levantou, como se fosse uma pessoa extremamente saudável. Então, nesse caso, os funcionários, os servidores do INSS desconfiaram de que ele, sendo um aposentado por invalidez, talvez não tivesse mais incapacitado para o trabalho, convocaram esse aposentado para uma perícia e ele teve a aposentadoria cortada. Nos casos em que o INSS cessa o benefício previdenciário por incapacidade permanente por conta de ausência de incapacidade total e permanente, a Previdência não pode simplesmente suspender imediatamente o benefício, a aposentadoria. Ela deve fazer isso de forma gradual. Então, por exemplo, se a pessoa já estava aposentada por invalidez há menos de 5 anos, ela vai receber a quantidade de anos em meses. Por exemplo, se ela estava aposentada há 4 anos, ela vai receber 4 meses de benefício a partir da perícia que cancelou a aposentadoria. Se ela estava aposentada há 3 anos, vai receber a aposentadoria por mais 3 meses. Por 2 anos, 2 meses. Se ela estava aposentada somente há 1 ano, então ela vai receber 1 mês de benefício previdenciário por incapacidade. Agora, se o pente fino
decidir que o aposentado ou tem mais de 5 anos em que está no gozo desse benefício por incapacidade, ou que ele tinha incapacidade total, mas agora a incapacidade dele é parcial, ou que ele antes não tinha condições de exercer qualquer função no mercado de trabalho, mas agora ele consegue fazer alguma coisa ainda que diferente da atividade laboral habitual, daquilo que ele fez a vida toda. Tem algumas profissões que ele conseguiria sim se encaixar no mercado de trabalho. Então, incessando a aposentadoria por invalidez, o INSS deve observar a seguinte forma de pagamento. Nos 6 primeiros meses, será dado o valor de 100% do benefício previdenciário por incapacidade permanente. Após esse período, do 7º ao 12º mês de alta, o aposentado receberá 50% do valor da sua aposentadoria. E depois, nos últimos 6 meses, ele receberá somente 25% do valor da aposentadoria. Essas parcelas que o INSS concede, que vão diminuindo gradualmente, são chamadas de parcelas de recuperação. Lembrando que a pessoa teve alta do INSS, ainda que esteja recebendo essas parcelas de recuperação, ela pode voltar a trabalhar e, nesse caso, ela pode acumular o salário e essa parcela de recuperação. Mas se você, com a alta do INSS, continua se sentindo incapacitado para trabalhar, você deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que ele solicite o imediato restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez, tendo em vista tratar-se de verba alimentar imprescindível para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família e para a manutenção da dignidade da pessoa humana. Eu espero ter te ajudado com essa dica. Tome muito cuidado, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que é aposentado por invalidez, para ninguém sair por aí fazendo estripulias e ser então convocado para uma perícia no INSS, correr o risco de ter a sua aposentadoria cortada. Por isso, tome muito cuidado, porque o INSS continua de olho nos aposentados por invalidez. Eu quero te convidar a dar uma passadinha lá no nosso site www.oceadvogados.com.br. Tem muita coisa, muito material, muita dica para você e para toda a sua família. Até a próxima!